Foi isso aqui. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Vamos falar hoje da Parashá Vaerá, né? E é uma Parashá que semana passada a gente falou um pouco de Lot, né? E a gente citou, a gente vai entrar um pouco em Lot hoje de novo, a gente vai fazer uma comparação dele com Avraham por um motivo específico, né? Mas a gente falou um pouco de o que mudou na vida de Lot com algumas decisões que ele fez semana passada. E hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando você consegue ver um pouco além da superfície da situação ou da pessoa e quando você não tem essa capacidade, né? A gente vai fazer um pouco essa comparação hoje, né? E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual que é o oposto do espiritual? Se eu te perguntar assim, qual é o oposto? Você pode escrever no chat aí, quem puder. Qual é o oposto? Se eu for perguntar, o que é o oposto do espiritual? O que vocês responderiam, por exemplo? Qual que o que é o contrário? O que é o antagonista à vida espiritual? Você falou terreno, então eu vou assumir que é o físico, né? A vida física. E aí o Rabshah é o material, é isso. Essa é a resposta mais óbvia, né? Mas o Rabshah, ele dá uma segunda resposta que é interessante, vamos ver. Fala o seguinte: a faca que abate a espiritualidade, a Ruchniut, né? Quando a gente fala essa questão de espiritualidade hebraica, a gente fala de Ruchniut, a vida espiritual, não é a fisicalidade, a Gashmiut, mas sim a superficialidade. O que mata, o que abate a espiritualidade é você ser uma pessoa superficial, é você se importar com coisas superficiais, tá? Então essa é a questão que o Rav Shach vai falar. Então, o oposto, segundo ele, da espiritualidade é a superficialidade, é ser superficial. Então, tudo que a gente faz, diz, pensa, quanto aos outros, baseados nessa primeira impressão, ou simplesmente em observar a pessoa fazendo algumas coisas e não avaliar a situação como um todo, tem a ver com essa sua percepção única do indivíduo. E se a sua percepção é falha nesse caso, se ela é baseada numa coisa superficial, você está matando uma porção espiritual daquele relacionamento, vamos dizer assim, se a gente está falando de outras pessoas, por exemplo. Mas a pergunta que você tem que se fazer nessas situações é: o que eu estou vendo? O que eu vejo ou deixo de ver nessa pessoa, nisso que ela está fazendo, ou nessa situação que está acontecendo por causa disso ou daquilo, né? Então, quando alguém diz alguma coisa, o que eu faço? O que eu estou fazendo quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, né? Ou fala alguma coisa que eu não necessariamente concordo, né? Então, depende de como você vê aquela pessoa. Não depende de mais nada, não sei isso. Depende do teu relacionamento com aquele indivíduo e da tua percepção daquele indivíduo. Se você já conhece aquela pessoa, se você tem alguma proximidade daquele indivíduo, você costuma se aproximar de ser uma pessoa mais leniente. Você acaba falando: ela falou isso aqui, mas é por causa que ela tá com essa dificuldade aqui e tudo mais. Se você não conhece a pessoa, é fácil você julgar e falar: pô, esse cara tá falando bobagem, né? Então, depende do seu entendimento. Você tá levando pro pessoal, você tá se irritando, você é simpático ao que está sendo dito, tudo isso, né? Isso tudo depende da sua visão, da sua percepção daquilo que está diante de você, né? Então, o Rabbi Shlomo Wolbe, ele fala sobre a importância de aprender Mussar, né? E no número 1 da nota, eu botei aí, tá no Aleshur, tá? Se não me engano, na introdução da Aleshur, ele chega e escreve o seguinte: é possível receber ideias profundas de Torá ou filosofia, mas viver essa profundidade é algo completamente diferente. Mesmo com todas as informações que temos, ainda é possível vivermos sem o entendimento real. Então, o que ele está dizendo aqui, mesmo que existe uma diferença entre você entender o conceito e aplicar esse conceito na sua vida, né? Então, mesmo com todas as informações que temos, ainda é possível vivermos sem o entendimento real. Quando costumamos... Aí ele faz uma pergunta interessante. Quando que costumamos olhar para os céus? Apenas para saber se devemos ou não sair com guarda-chuva de casa. Você só busca a ajuda dos céus na hora que você fala: bom, vou ter que sair de casa, será que vai chover ou não? Então, por isso não sentimos a força incrível que vem dos céus, né? Mesmo os grandes estudiosos de Torá podem viver
como alguém sem um entendimento real. Esse é o objetivo do estudo de Mussar. Falta um R aí. Viver a vida de forma profunda, a não ficar na superficialidade. Existe um abismo entre saber algo profundamente e viver algo profundamente. Ou seja, você pode saber muito bem do que você está falando, mas viver aquela situação é outra história, certo? Então, a gente vai explorar um pouco esse ponto hoje. Vamos tentar ir um pouco além da primeira impressão, da ideia de julgar o livro pela capa. Vamos tentar atravessar essa situação e não mudar um pouco a percepção e ver o que atrapalha a gente a fazer isso no dia a dia, né? Então, vou começar com o começo da Parashá, né? Aí, no número 2, em Bereshit 18, e nos dois primeiros passuquim do 18, diz o seguinte: e Hashem, isso é literalmente o começo da Parashá, e Hashem apareceu junto a Elonei Mamre, e ele estava sentado à porta da tenda ao calor do dia. Ele é Avraham, tá? E alçou os seus olhos e olhou. Eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ao vê-los, correu e encontrou correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. E eu marquei no hebraico 2 palavrinhas em negrito. Vaiere, e olhou, né, no caso. E aí depois Alav vaiere de novo. Vaiere de novo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ao vê-los. Mas ele já não viu? Qual que é a questão aqui? Se ele já viu, por que ele viu de novo? Né? Então, aí vem o Rashi e explica a repetição dessa palavra. Que nem eu falo aqui, costumeiramente, repetir uma palavra na Torá não quer dizer pouca coisa. A Torá economiza o máximo de palavras, ela não usa palavras à toa, ela economiza o máximo de palavras possíveis. Tá? Então, o Rashi diz o seguinte: o que a palavra Vairê quer dizer? A primeira vez que ela aparece com significado simples, ou seja, ele olhou, ele usou os olhos dele, né? A segunda se refere ao entendimento. Ele viu que eles estavam parados em um lugar e entendeu que eles não queriam importunar. Lembrando, são melachim, né? Ali são anjos que estão ali para fazer uma série de coisas, né? São 3 anjos que foram enviados por Hashem. E eles não querem atrapalhar Avraham, porque Avraham está numa situação complicada. Ele acabou de fazer a Brit Milá dele. Ele está no terceiro dia. O terceiro dia é um dia complicado, segundo a nossa tradição da Brit Milá. Lembrando que Avraham fez a própria Brit Milá. Então, talvez bote uma dificuldade a mais aí. Então, eles não queriam exigir nada de Avraham, né? Aí o Rashi continua dizendo assim: mesmo que soubessem que ele iria até eles, ou seja, eles pararam para mostrar respeito, eles permaneceram onde estavam em respeito a Avraham, para mostrar que eles não estavam ali para dar trabalho. Ele, Avraham, portanto, tomou a iniciativa e correu em direção aos homens. Tá? Então a gente tem essa questão. A segunda olhada que Avraham dá, segundo o Rashi, mostra que ele entendeu a situação, ele entendeu até a intenção daquelas pessoas, né? Então, a segunda olhada determinou a ação de Avraham, determinou o que ele ia fazer. Então, no Perek seguinte, no capítulo seguinte, a gente vê Lot aparentemente agindo de uma forma semelhante, tá? Mas tem uma diferença. Vamos aí pro número 3, no capítulo 19, no primeiro passo, diz o seguinte: e os 2 anjos, aí um dos anjos já ficou, os outros 2 foram até Sodoma. Os 2 anjos vieram em Sodoma de tarde, e Lot estava sentado à porta de Sodoma, e viu Lot, e levantou-se ao seu encontro e prostrou seu rosto em terra. Parece a mesma coisa, tá? Mas está faltando o aspecto. A palavra está ali igual, vai do mesmo jeito, a mesma palavra. E o Rashi diz o seguinte: fez como aprendeu na casa de Avraham, onde aprendeu a cuidar dos viajantes. Tem um typo aí, né? Falta. Enfim. Então, o que é que Lot? Qual é a diferença de Lot para Avraham? Lot vê uma vez só e Avraham vê 2 vezes. Ou seja, pelo primeiro comentário do Rashi, Avraham vê as pessoas e entende a situação. Lot só vê as pessoas. E ele age, segundo Rashi, de acordo com o hábito dele. Uma coisa que ele aprendeu a fazer em outro lugar, né? E
o Maharal de Praga, no Gurarie, que é um comentário do Maharal baseado no Rashi, explica o seguinte, no 4. É verdade, como Rashi diz, Lot aprendeu isso na casa de Abraham, essa ação de ir até os viajantes e hospedá-los, né, e fazer algo bom para eles. E o hábito muitas vezes toma conta de tudo, ou seja, ele fez aquilo sem nem pensar, ele só foi porque é a tradição dele, vamos dizer assim, ele não pensou. Por que ele recebeu esses estranhos? Maharal pergunta. Era o seu hábito, estava apenas imitando aquilo que via na casa de Abraham. Ou seja, como a própria Torá demonstrou, ele não entendeu a situação, ou seja, ele não estava fazendo aquilo por Hesed mesmo, ele estava fazendo aquilo porque era o hábito dele, segundo o Maharal, né? Tem uma história muito interessante que eu ouvi do Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, que quando ele era jovem, ele participava, tinha uma menina, eu não sei se existe ainda, mas tinha uma menina especial no Kotel, que era liderada pelo Rav Zerach Braverman, né? Que era uma menina no Motzei Shabbat, né? Depois do Shabbat, do Arvit, no caso, era a reza da noite, que normalmente é uma reza um pouco mais corrida, porque acabou o Shabbat, as pessoas têm que retomar a vida normal, né? Mas essa menina durava mais tempo, ela era mais longa. O Rabbi Braverman, ele tinha esse aspecto bem cantado, ele que liderava o serviço, ele tinha esse aspecto cantado, ele cantava com uma kavaná muito grande e ele ficava lá mais tempo, e aquelas pessoas que participavam lá percebiam isso. E o Ravi Zalman, ele participava dessa menina por causa de toda essa energia, toda essa kavaná do Rav Braverman, né? E aí, um belo dia ele parou de frequentar. E um dos alunos dele foi perguntar para ele alguns anos depois por que ele tinha parado de frequentar. O Rabino participava, por que ele não vai mais, né? E aí ele explica que ele parou de frequentar porque um dia o Rav Braverman não pôde aparecer por não sei qual motivo, mas uma outra pessoa liderou a reza. Né? E em alguns momentos, principalmente nos momentos que cita o estudo de Torá do povo, o Rav Braverman ele tinha um movimento no corpo muito específico em algumas partes. Né? Então, assim, que mostrava que ele estava engajado naquela situação. Mas, quando ele foi pro reserva lá, o cara fazia os mesmos movimentos nas mesmas partes. Ou seja, ele imitava o rabino, mas ele não tinha... Ele imitava porque, sei lá, era o que tinha que imitar. Então, ele acaba falando que nós devemos tentar ser verdadeiros. Apenas copiar alguém sem entender os porquês, sem saber o que é real e o que é aquilo que aquela pessoa está fazendo, é tentar ser alguém que você não é. Por isso que ele parou de participar, porque ele percebeu que tinha muita gente que não sabia o que estava acontecendo ali, né? E isso não é uma crítica necessariamente, mas é uma coisa que ele não queria para ele queria saber quem ele era e não quem outra pessoa era, no caso, né? Então, o Rabi Shlomo deixa de comparecer por causa disso. Então, a ideia é que a gente tem dois tipos de lirot, né? Que é o infinitivo de ver. Né? A gente tem o olhar físico, eu vi fulano atravessando a rua. Né? E tem esse lirot muito mais profundo, que é o entendimento, né? Que é Havana, né? É uma compreensão, não é necessariamente... É você ver tudo, não é só ver o que está acontecendo na tua frente, é você ver a situação como um todo. Né? E isso indica uma vida menos superficial, essa segunda parte, tá? Que é o que a gente discutiu no começo. Então, como é que você adquire esse segundo nível? Essa é a pergunta que a gente tem que acabar fazendo. Né? Não adianta eu ficar aqui falando que é bonito você ver a situação como um todo, mas a gente não falar de como que a gente chega nesse ponto. Né? Como é que a gente vê além da superfície? Né? Então, assim, a ideia envolve você não ser condescendente com a questão da superficialidade. É você tentar observar o que te leva a ser superficial na sua vida e não desdenhar aquilo que está à sua volta. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com a gente que a gente esquece o que está em volta. E às vezes é muito mais importante você ver o que está em volta do que você olhar só para o seu umbigo. Né? Então, eu quero ver mais, o primeiro passo para o entendimento é esse, é você querer ver mais, ver além do teu umbigo, né? Então, é a vontade em si de querer ver mais. E isso pode acabar mudando muita coisa na tua vida. A vontade de querer ver mais, né?
Em Shemot 3:4 a gente vê, no número 5 aí, a gente vê um exemplo claro disso. Moshe está naquela situação bem característica, ele fugiu do Egito, está morando com Itrô, e ele fica como pastor do sogro, né? E uma das ovelhas se perde, aquela história toda, e ele vê a sarça, né? Ele vê aqueles galhos pegando fogo, e aí olha que interessante que está escrito aí. E Hashem viu que ele se aproximou para ver, e de dentro da sarça, Hashem chamou Moshe e disse, Moshe, Moshe. E Moshe responde, eis-me aqui. E aí os Forno tem uma análise muito interessante desse passuco. Ele diz o seguinte, quando Hashem vê que Moshe mostrou interesse profundo no fenômeno, ele, Hashem, reage de acordo com o princípio. Quando alguém quer purificar algo impuro, estenda a sua mão para ajudá-lo. O que isso quer dizer? Moshe não só olhou, Moshe viu de rabo de olho, vamos dizer assim, e se intrigou com aquilo. Falou, o que está acontecendo aqui? Muitas vezes acontece da gente ver uma coisa que intriga, mas a gente deixa para lá, né? Não foi o caso de Moshe. O fato dele ter desviado do caminho dele para prestar atenção no que estava acontecendo foi o que deu, vamos dizer assim, estalou para Hashem dizer assim, chamar Moshe, né? Que é isso que os Forno está falando. Se alguém quer melhorar, você meio que tem sua obrigação de ajudar. Esse é o princípio que os Forno está citando aqui, né? Então, aqui inicia o relacionamento de Moshe Rabbeinu com Hashem, certo? Aqui a gente começa essa questão de Hashem, né? Com Moshe, que dá toda a história que a gente vai contar daqui umas semanas, Bezat Hashem. Então, o que está acontecendo aqui? O fato dele não ter só olhado a primeira vez é como se ele tivesse olhado a segunda vez. Quando ele vira, ele desvia o caminho dele, ele está olhando a segunda vez e fala que não, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa que eu preciso de entender aqui. Não é só um negócio pegando fogo. Certo? Então, tem uma história que é muito bonita, que é uma das histórias que eu acho mais interessantes do Rav Israel Salanter, que é o precursor do que é chamado movimento de Mussar, né? O movimento dessa auto-melhora, desse autoconhecimento, né? Que ele estava andando pelas ruas da cidade um dia e ele viu um sapateiro, já estava escuro, e ele viu um sapateiro fazendo sapatos num cantinho assim, e ele tinha um cotoquinho de vela enquanto ele estava lá trabalhando. E aí o Rav Salanter falou assim, mas rapaz, tua vela aí já tá no final, já vai para casa, vai descansar. O sapateiro vira para ele e fala o seguinte, enquanto a vela estiver acesa, eu posso continuar trabalhando. Essa é a frase que o sapateiro fala para o Rabi Israel. Ele fica intrigadíssimo com essa resposta do sapateiro, ele volta para Yeshivá e, segundo o relato, ele começa a meditar sobre essa frase, né? Enquanto a vela pode queimar, eu posso continuar trabalhando. Só que aí ele internaliza isso da seguinte forma, enquanto minha Neshama está no meu corpo, eu posso continuar conquistando, melhorando, eu posso continuar trabalhando em mim. Certo? Então, o sapateiro que disse uma coisa que parece simples, mas que é muito profunda, pode ser ainda mais profunda, de acordo com essa análise do Rabi Israel, né? Então, essa habilidade que o Rabi Israel tem, por exemplo, só surge se você está buscando esse tipo de inspiração de uma forma constante. Não adianta a gente ficar parado esperando a parada bater na gente. Estou esperando aqui, pode vir, que se bater eu pego. Não. A ideia é outra. A ideia do Rabi Israel parece simples, né? É você estar atento. Você está buscando essa inspiração constantemente. O tempo inteiro falando alguma coisa. Às vezes você não acorda cedo há algum tempo, acorda cedo e vê o nascer do sol. É maneiro, né? É uma coisa que você fala, cara, como o Hashem faz as coisas? Por que isso é tão bonito? Então, tem certas coisas que podem se inspirar a gente, né? E a gente tem que, com certeza, buscar essas coisas. Essa é a ideia do Rabi Israel aqui. Vamos para o Shlomo Meller também traz uma ideia de inspiração parecida, mas com uma coisa, no caso do Rabi Israel foi uma coisa positiva, no caso do Shlomo é uma coisa mais negativa, mas que ele tenta transformar em positiva. Número 6, em Mishlei, em Provérbios 24, 30, 32, ele fala assim, passei
pelo campo do preguiçoso, junto ao vinhedo do homem sem discernimento. Eis que estava coberto de espinhos, por toda a parte havia urtigas, seus muros estavam caídos. Ponderei sobre o que vi e me serviu como ensinamento. E aí é muito interessante o final do último passuk. O que é que ele fala? Ele fala, Lakarti Musar. Eu aprendi alguma coisa com aquilo. Aquilo me edificou de alguma forma. Né? Então, o que foi que ele aprendeu? Ele, de alguma forma, aplicou aquilo à vida dele. Se você não cuidar do seu jardim interno, e isso é uma expressão que o Ramchal, o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto usa muito, ele dá esse exemplo do jardim interno, né? Se você não cuidar desse jardim interno, as ervas daninhas, as urtigas vão crescer, vai ficar horroroso, a cerca vai apodrecer ao ponto de coisas que não deveriam entrarem. Então, no lugar de produzir frutos, você está produzindo, segundo o Ramchal aqui, caos. Você está produzindo uma bagunça, você está produzindo coisas improdutivas. Então, quando você olha para alguma coisa, a ideia é buscar uma coisa para aprender com aquilo. Né? Como eu falei, existe até com animais você pode aprender alguma coisa. Né? Eu dei o exemplo do gato várias vezes, vou continuar dando o exemplo do gato. Com o gato você aprende modéstia, você aprende sniuta, porque o gato não faz necessidades deles na frente de ninguém, ele esconde, né? Ele se esconde para fazer, esconde as necessidades dele. Né? Então, até com os animais a gente pode aprender alguma coisa. Né? Então, no final, a ideia é essa. A nossa humanidade até parece vir disso, né? Parece vir dessa busca, né? dessa mussar, dessa busca pela melhora, né? Desse caminho de mussar. Né? Então, no final da Parashá, a gente vê Avraham, Yitzhak e mais duas pessoas indo em direção ao lugar no qual Hashem pede para Avraham sacrificar Yitzhak. Né? Então, vamos lá. No número 7. Bereshit 22, 4, 5, diz o seguinte. No terceiro dia, Avraham levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Ele viu o lugar no qual ele deveria fazer aquilo que Hashem mandou ele fazer. E Avraham disse aos seus moços, ficai aqui com o jumento e eu e o moço, Yitzhak, no caso, iremos até lá. Nos prostraremos e voltaremos a vós. Ou seja, a gente vai fazer a avodá e a gente volta. Tem uma coisa muito interessante aqui. Quem são essas pessoas? A tradição diz que determina quem são essas pessoas. Óbvio que essa não é a única opinião, mas essa é a opinião mais tradicional. A opinião mais tradicional que era Avraham e Yitzhak, e os outros dois eram Ishmael e Eliezer. Né? O Damasek Eliezer, o servo de Abraão, né? O que vai buscar a Rivka depois para casar com Yitzhak. Né? Então, só que aí tem um midrash que eu botei no mesmo número que é muito interessante. Vamos dar uma olhada. Diz o seguinte, o Rabi Levi disse, pelo mérito do terceiro dia do nosso patriarca Avraham, ou seja, ele já estava andando há 3 dias nesse ponto, né? Ele já estava nutrindo todas aquelas dúvidas, aquela questão difícil de ter... Imagina você ter que andar 3 dias pensando no que você tem que fazer no caso de Avraham, né? Deve ser complicado. Como está escrito, no terceiro dia Avraham levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Mais uma vez a palavra olhar aqui, né? Então, aí o Midrash pergunta, o que ele viu? Ele viu uma nuvem ligada à montanha. E aí vem uma parte interessante. Ele disse, aparentemente esse é o local que o santo bendito seja me pediu para ir oferecer meu filho. Então ele disse, Avraham, Yitzhak, meu filho, você vê o que eu vejo? Yitzhak responde, sim. Então disse aos dois com eles, para Eliezer e para Ishmael, vedes o que eu vejo? Vocês estão conseguindo ver a mesma coisa que eu estou vendo? Eles responderam, não. E só que, já que não, fique aqui com o jumento. Ele pediu, pois sois como o jumento. Rapaz, tá parecendo muito legal isso aí, não. Então, ainda mais porque são duas pessoas que Avraham tem uma certa estima por. Não são quaisquer pessoas que estão aí com ele. Um é o filho de Avraham, e o outro é a pessoa que ele mais confia, vamos dizer assim.
Por que ele chama os dois? Por que o Midrash está falando que eles são como o jumento? Não faz, isso, né, não parece uma coisa... Como é que Abraham, que é uma pessoa de Hesed, pode tratar alguém dessa forma? Mas, na verdade, o Midrash está ensinando uma lição aqui para a gente. Ele está ensinando que um Ben Adam, né, alguém que tem essa vida espiritual, um ser humano com essa vida espiritual, deve ser capaz de ver além do espiritual. Ou seja, Abraham viu aquele lugar como um lugar em potencial da Akedah, Yitzhak viu a mesma coisa, os outros dois não entenderam nada, eles viram uma colina, uma montanha, e foi isso. Tipo, tá, e daí? O que é essa montanha diferente de todas as outras coisas que a gente passou já? Né? Então, essa que é a questão. Eles viram exatamente a mesma coisa fisicamente. Todos tiveram a mesma... Tirar uma foto, todo mundo viu do que estava todo mundo vendo, a foto ia ser idêntica. Só que a interpretação da foto era muito diferente entre eles. Né? Então, a figura era igual, mas Abraham queria saber qual era o entendimento de Eliezer e de Ismael daquela situação. Vocês entenderam que é aqui? Não, eles não entenderam que é aqui. Tá? Então, o entendimento deles era superficial. Eles estavam vendo aquela situação como o jumento está vendo. Ali tem um pouco de grama para eu comer. Então, eles viram, ali é uma montanha, é isso aí. Talvez a gente tenha que subir, talvez não. Melhor que não ter que subir para evitar a fadiga. Né? Então, o entendimento da situação deles era um entendimento superficial. E para continuar desse ponto adiante, você não pode mais ter um entendimento superficial. O entendimento tem que ser muito mais profundo do que isso, então eles ficam com o burro. Tá? Então, o Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, ele fala o seguinte, o costume de visitar os doentes, por exemplo, os idosos, é uma coisa importante. Uma coisa de Hesed, né? Então, ele tinha esse costume de visitar os velhos e os doentes, principalmente na época entre Kippur e Rosh Hashanah. O que acontecia? Ele morava em Yerushalayim e ele tinha essa tradição, né? E muitas vezes ele pegava os netos dele para levar para fazer a mitzvah, né? Lembrando que é a mesma coisa que está acontecendo aqui no começo da Parashá, né? No começo da Parashá, Hashem apareceu para Abraham e Abraham estava enfermo, né? Então, Hashem está ensinando aqui, segundo Rashi, que a gente também tem que visitar os enfermos. Né? Então, é isso que o Rabi Shlomo fazia. Então, ele ia visitar o Rabi Lezer, que é, segundo, pelo que eu entendi, ele é parente do Rabi Shlomo. E quando eles entram, ele já está num lar de velhinhos, né? Já é bem senhor. E quando eles entram no quarto dele, ele está dormindo. E aí ele pergunta para o neto assim, e aí, o que a gente faz? A gente acorda ele ou deixa um recado e vai embora? Aí o neto, né, que já tinha estudado a questão de honrar os outros e tal, não se costuma acordar as pessoas, não é uma coisa, a não ser que seja uma emergência, né? E aí ele disse que o melhor seria não acordar. E o que o Rabbi Shlomo faz? O Rabbi Shlomo fala, não, aqui o melhor é acordar. Vai lá e acorda o Rabbi Lezer. E o Rabbi Lezer, quando ele acorda, ele agradece por ter sido acordado. Por que ele agradece? Né? O Rabbi Shlomo, ele explica da seguinte forma. Se alguém está dormindo porque a pessoa precisa de descansar, você não pode acordar. Mas, nesse caso, ele estava dormindo no meio da tarde. Ou seja, de alguma forma ele estava entediado, qualquer coisa parecida. E se não tivesse acordado e tivesse deixado um recado falando, a gente veio, mas o senhor estava dormindo, talvez ele pudesse ficar chateado. Quando ele agradece, ele meio que está confirmando, a sua decisão foi certa. Eu gostaria de passar meu tempo com vocês e não perder meu tempo dormindo. Né? Então, esse é o ponto. A maioria das pessoas não acordaria, o Rabbi Shlomo acordou. Então, isso é ser capaz de ver a situação completa. É a mesma coisa com Avraham. Ele viu a situação como um todo. Ele entendeu todos os lados da situação. Não é só uma montanha com uma nuvem em cima. É um lugar que aquela nuvem está indicando para ele onde é que é. Não é uma nuvem qualquer. Né? Que nem o Midrash está falando aqui. É uma nuvem que está ligada à montanha. Ela não está lá, ela está lá só por causa da montanha, só para sinalizar aquela situação. Então, quando a gente pensa em Hesed, de ajudar os outros, a gente sempre tem que se perguntar o que é que esse outro realmente está precisando. Não é só eu fazer a minha mitzvah por fazer. É você entender o que é que a outra pessoa está realmente precisando. Então, como é que eu posso dizer ou fazer algo
para alguém que é realmente para o benefício dessa pessoa, né? Não é só eu me sentir bem, pronto, fiz minha mitzvah, pronto, acabou. Não, não fica assim não, brother, vai dar tudo certo. Você não ajudou ninguém, certo? Então, a ideia não é só você fingir que está ajudando, é você entender a situação para ajudar de fato, né? Tem um estudo muito interessante, eu não botei aí porque ele é meio longo, mas não é bem um estudo, tá? É uma reportagem que chama Uncommon Courtesy, de uma revista chamada Reader's Digest. E eles fizeram uma cortesia em comum, né? E eles fizeram uma série de testes com pessoas de várias cidades do mundo para ver quão gentis são essas pessoas, né? Os testes eram 3 testes. Por exemplo, a pessoa que estava fazendo os testes via que alguém estava entrando num prédio, ele entrava atrás para ver se a pessoa segurava a porta para ele passar, né? Ou se ele fosse comprar alguma coisa, ver se as pessoas estavam agradecendo por ter comprado ou por ter vendido, etc. e tal, né? Então, questão de agradecer o outro por coisas no comércio. E o terceiro é alguém ficava parado com a pilha de documentos e meio que deixava cair e ver se alguém ajudava, né? Então, é interessante ver a tabelinha aqui, né? Tem uma tabela da porcentagem, vamos dizer assim, de quantas pessoas ajudaram, quantas pessoas foram gentis, etc. e tal. Primeiro, impressionantemente, o primeiro lugar foi Nova York. Fez 80% dos pontos. Depois Zurique na Suíça, depois Toronto, depois Berlim. E em quinto, São Paulo. Então, acho que a gente está razoavelmente bem. 68% São Paulo. Então, mas o interessante é você ver a desculpa que as pessoas davam para não ajudar. Depois o repórter ia lá e falava, mas por que você não ajudou fulano e tal? Explicava o que estava acontecendo e perguntava depois. E a desculpa mais comum é, eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Eu não via que tinha alguém atrás de mim precisando, eu estava prestando mais atenção no meu telefone e não na compra que eu estava fazendo. E quando a pessoa deixava o documento cair, eu nem prestei atenção, eu simplesmente imaginei, alguém vai ajudar e pronto, não preciso me preocupar com isso. Ou seja, a pessoa não estava prestando atenção na situação. Por que ele não via aquilo? Por que as pessoas que não estavam ajudando não viam a situação acontecendo? Por que eles não conseguiam enxergar além do óbvio? Tem alguém precisando de ajuda e não, no caso dos documentos, por exemplo, ou tem alguém que pode receber uma pequena bondade no dia, né? Aqui em Brasília é interessante, quando eu vou caminhar de manhã, eu costumo dar bom dia para todo mundo que passa. Tem gente que me olha esquisito, tem gente que responde e tem gente que nem presta atenção. E não é nem questão de estar usando fone ou não. Tem muita gente que usa fone e tem muita gente que usa fone e responde. Eu dou um bom dia independente, mas independentemente do fone ou não. Quando a pessoa está de fone, né, não tem o que fazer. Às vezes ela não ouviu, não dá para saber. Mas tem gente que realmente fica te olhando, tipo, você é maluco? Por que você está me dando bom dia no meio da rua? Então, por que as pessoas veem não conseguem ver além do óbvio, né? Uma das razões mais comuns é você tá tão envolvido com a sua própria vida, esse é o exemplo dessa matéria aqui, né? Que você não é capaz, eu não sou capaz de ver o problema dos outros. As pessoas pulavam a pilha de papel porque era um obstáculo, mas não entendiam que aquilo ali eram papéis que eram importantes para alguém, né? Então, você vê o obstáculo, mas não vê o que aquele obstáculo representa, né? Ele está tão envolvido com ele que ele não pode ver o outro, certo? Então, quando você está sempre dolorido, quando você está sempre sentindo dor, é praticamente impossível você sentir a dor do outro, né? Tem uma frase que é muito bonita sobre a situação, na verdade. Eu não vou me lembrar o nome do livro agora, me cobrem depois. Não, o livro chama Duas Metades de um Todo, é uma tradução que costuma ter na Sefer, é um livro de Shalom Bait, né? Um livro acho que chama, acho que o nome do rabino é Abramov, posso estar enganado. E ele e a esposa escreveram o livro juntos. Um lado, metade do livro é a esposa escrevendo para mulheres e o outro lado do livro é o marido escrevendo para homens. E a regra mais ou menos é você só lê o seu lado e não o lado do outro. Mas no lado dos homens o rabino acaba falando assim, de uma situação na qual a esposa de um outro rabino está com uma dor muito forte no pé e eles vão ao médico. E aí, quando o médico pergunta o que está acontecendo, o rabino responde, o pé da minha esposa nos dói. Ou seja, dói nela e dói em mim também.
Então, para você sentir a dor do outro, você tem que estar muito ligado com o outro, ou você não pode estar sentindo dor nenhuma. É isso que é essa a ideia aqui, esse é o ponto aqui. Então, é difícil você ter a kavaná correta, por exemplo. Aí, ó, alguém já mandou aí o livro da Sefer aí no chat, quem quiser ver. É um livro muito legal. É um livro muito bacana, vale a pena dar uma olhada. Então, é difícil você ter a kavaná correta na hora de pedir por alguma outra pessoa, enquanto na sua tefilá, nas suas rezas, quando você está mergulhado nas suas próprias preocupações. É difícil você realmente pedir para alguém, ainda mais porque tem algumas coisas que impedem a gente de pensar 100%. Você quer estar concentrado no que você quer pedir para você, às vezes. Né? Mas é importante você tentar ajudar os outros mesmo nessa situação. Então, outro exemplo, né? Quando Yosef está preso, né? Ele não tinha... Pensa a situação de Yosef naquele momento. Quanta esperança realmente ele tinha naquele momento de sair, depois que ele foi preso, aquela história da esposa de Potifar, depois que ele foi preso, quanta esperança ele tinha de sair ali de verdade, né? Até que acontece que um dia, duas pessoas da casa do faraó ali, o copeiro e o padeiro, são presos também junto com ele, né? E eles, para a nossa tradição, são consideradas pessoas ruins, tá? Os dois. E é interessante ver como o Yosef age nessa situação, né? No número 7, não, número 8. Isso, número 8. Em Bereshit está dizendo assim, Yosef, quando eles acordam um dia, Yosef veio a eles pela manhã e viu-os, e eis que estavam tristes. Então é interessante, Yosef está numa situação muito ruim, mas ele vê que os caras ruins, essas pessoas que são ruins para a nossa tradição, estão tristes. E ele vai lá ver o que é que está acontecendo. E perguntou aos oficiais do faraó que estavam com eles presos na casa do seu senhor, dizendo, por que vossas faces estão tão más hoje? Por que vocês estão tão tristes? O que está rolando? Como é que eu posso ajudar? Então, Yosef está numa situação difícil, mas ele é capaz de contornar isso e ver o problema dos outros. Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Se a gente observar essa situação com calma, é bem claro aqui que esse é um momento que a vida de Yosef começa a mudar. Aqui começa a mudar tudo. Consequentemente, o que vai acontecer aqui? Ele vai ouvir os sonhos desses dois caras, vai analisar. Um deles vai lembrar de Yosef depois quando o faraó tem os sonhos, quando tem os sonhos dele. Isso muda tudo para ele, para os irmãos dele, para a família dele e fatalmente para o povo também, como um todo mais para frente. Né? Não, porque o faraó tira ele da prisão para fazer a análise dos sonhos, ele vira o vice-rei, governador, o que quer que vocês queiram chamar, do Egito inteiro, ele salva aquele povo todo, ele salva a família dele que fica separada em Goshen, e depois a situação fica um pouco mais complicada, mas de alguma forma começou aí, né? Isso tudo por ele ter perguntado para duas pessoas aparentemente ruins. O que é que está de errado com vocês? Como é que eu posso ajudar vocês? Isso é muito importante. E aí tem um comentário do Rabino Barria, que é muito interessante aqui. Yosef estava preocupado com o bem-estar deles, no mesmo número, tá no 8. Mesmo que tenham sido homens perversos, servindo um homem perverso. Ou seja, eles são homens perversos, servindo um homem perverso, que é o faraó. Esse é o caminho de Mussar, esse é o Derech HaMussar. É assim que você aprende a se construir. Tá? Esse é o comentário do Rabino Barria. E ele viu o problema e agiu de acordo com isso. Isso mudou a vida de Yosef. Isso tirou ele de uma situação na qual ele era absolutamente impotente, ele não tinha o que fazer, e transformou na situação na qual ele estava sob controle ali até certo ponto. Né? Então, às vezes, a gente está tão preso nas nossas próprias, nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias vidas, que é difícil você ver o mundo lá fora. Às vezes, você se prende às vezes você se prende à situação na qual você está, você tranca a sua própria cela e você não consegue ver o que está lá fora. Então isso não pode acontecer. Quando os Melachim vão até Lot, quando os anjos vão até Lot, o que acontece? Lot, grande parte da cidade vai até a casa de Lot para exigir que eles sejam botados para fora. Eles falam, não, a gente quer esses caras aí, manda eles para fora aqui. O que Lot faz? Lot fala, não, peraí, ele tenta, né,
A gente até discutiu um pouquinho semana passada. Ele tenta falar, não, a gente tem outras alternativas, você não precisa. Então, ele ainda tem esse negócio de cuidar dos hóspedes dele, que nem Abraham. Mas aí é muito interessante. Uma coisa interessante acontece, um milagre acontece. No número 9. E aos homens, em Bereshit 19:11, diz assim, e aos homens que estavam na entrada da casa, feriram de cegueira os anjos. Os anjos fizeram os homens ficarem cegos. Do pequeno ao grande, do jovem ao velho, no caso, né? E cansaram-se para encontrar a porta. O que está acontecendo aqui? O que quer dizer cansaram-se a procurar? Eles continuaram querendo entrar. Eles estavam cegos e eles ainda queriam entrar na casa. Eles ainda queriam os caras do lado de fora. Ou seja, eles estavam cegos e estavam batendo em tudo para tentar achar a porta. Mas eles não conseguiram achar. Eu, se for, não fazer um comentário muito interessante. Ele fala assim, mesmo tendo sido punidos com a cegueira, eles não desistiram das suas intenções maldosas. Isso segue a análise psicológica dos nossos sábios em Eruvim 19, no Talmud, né? Em que os perversos não se arrependerão mesmo diante dos portões do inferno. Ou seja, mesmo quando tudo está dando errado, não vai mudar de ideia. Então, às vezes, a dificuldade para ver o nível mais profundo da situação é a própria teimosia da pessoa. Aquela ideia está tão fixa na cabeça dele, a gente vai entrar de qualquer forma, que eles ficaram cegos e em momento algum eles pararam e pensaram assim, peraí, fulano, você está enxergando uma coisa? Não. Ciclano, você está enxergando uma coisa? Não. Eu também não estou enxergando, então vamos embora. Então, sei lá, vamos tentar sentar aqui e esperar. Não, eles não mudaram o plano de forma alguma, eles continuaram, o que mudou foi o jeito que eles estavam fazendo, só porque eles tinham que tapear as coisas lá para ver, usar o tato deles para tentar achar a porta, eles não conseguiram. Né? Então, essa ideia fixa, você está preso ao seu hábito ao ponto de você não ser capaz de ver mais nada, é muito negativo. Também atrapalha nessa situação. A primeira coisa que a gente falou é você não conseguir ver o problema dos outros, só conseguir ver os seus, e agora é a tua ideia fixa que está gerando o problema. Né? Então, a cegueira não afetou eles em nada, não mudou nada. A gente vê a mesma coisa com outro personagem interessante que é o Bilam. Né? O Bilam também tem essa característica de ficar cego porque ele quer muito fazer uma coisa, né? Então, não ficar cego literalmente. Porque ele não enxerga uma coisa que a jumenta dele enxerga, né? Então, o que é que estava acontecendo? Bilam foi em direção a Balac, no caso, para amaldiçoar o povo, e o que acontece? A jumenta dele começa a desviar do caminho, e aí ele bate na jumenta, e tem uma hora que a jumenta responde, por que você está me batendo? Eu estou tentando te ajudar. E é aí que vem a questão mais interessante. O Rabbeinu Barker fala assim, que pessoa normal, e ainda mais uma pessoa com, aparentemente, Bilam tinha algum entendimento da vida, pelo menos da vida de profecia, que pessoa normal que ficaria em cima do jumento depois que o jumento falou com ele? Né? Então, a verdade, ele fala assim, a verdade é que Bilam deveria ter caído do animal ao ouvi-lo falando. Porque ele devia ter entrado em choque. Pô, o que esse bicho está falando agora, né? Entender que talvez tenha um recado para ele aí nessa história toda. O que Bilam faz? Começa a discutir com ele. Pô, você é maluco? Você tá mudando de caminho, machucou meu pé aqui. Ele discute com o jumento em vez de ficar impressionado com o que aconteceu. Né? Então, por causa da natureza maldosa de Bilam e dessa vontade, desse desejo absurdo que ele tinha de ir até Balac para amaldiçoar o povo, isso fez com que ele não conseguisse enxergar o que estava na estrada. E de uma forma semelhante, ele ficou cego, porque ele não vê o anjo. Ele não era um profeta gigante também. Por que ele não vê o anjo? A jumenta dele vê e ele não vê o anjo. Né? Então, ele não consegue prestar atenção no caminho, no derer, uma vez que todo aquele desejo dele botou um negócio na frente. Ele só consegue ver o objetivo dele, só consegue ver aquilo que está. Só consegue ver a casa cheia de ouro ou o povo amaldiçoado, ele só consegue ver isso. É a única coisa que ele consegue ver, ele não consegue ver o caminho. Né? Então, por exemplo, aqui eu dei dois exemplos negativos. Né? A intenção é negativa e gera uma situação negativa por si só. Né? Mas isso também pode acontecer com objetivos nobres. E aí muda um pouco a situação. Né? Se você quer muito uma coisa e você vê que aquilo é o certo a ser feito, você consegue, por exemplo, ignorar
qualquer dúvida que tenha sobre essa situação, você consegue ignorar a negatividade. Às vezes você fala para alguém, pô, vou tentar fazer isso. Aí fulano vira para você e fala assim, pô, mas não dá conta de fazer isso, é muito difícil. Né? Eu já citei aqui uma vez, mas o que tem uma charge que tem coladinha na parede do laboratório lá do meu pai, que é um bebezinho muito pequenininho tentando subir num negócio alto, assim. E aí ele tenta subir e cai, tenta subir e cai. Na terceira vez ele sobe e consegue ficar lá em cima. E aí, por não saber que era impossível, foi lá e fez, né? Essa é a frase. Então, a negatividade é ruim, né? Quando alguém vem e fala de uma forma negativa para você, isso mina a possibilidade de você conseguir aquela coisa. Então, uma sugestão que eu ouvi de uma pessoa muito, muito sábia foi: às vezes é melhor você não falar para todo mundo o que você está tentando fazer, né? Para evitar essa negatividade. Mas se você consegue, mesmo ouvindo tudo isso, absolutamente ignorar e focar no teu objetivo, o que acontece? Essa me dá essa característica que eu apresentei aqui como inicialmente ruim, como negativa, como esse foco que te tira do caminho, vira o contrário. Ela vira uma das maiores bênçãos que você pode ter na vida, que alguém pode receber. Você só tem que direcionar essa característica para o lugar certo. E aí vem, né, o estudo de Torá, a gente tem que saber o caminho certo para poder dizer se você está direcionando ou não para o lugar certo. Né? Então, qual que é a experiência, por exemplo, dos Gedolei Israel, dos grandes Israel? O que acontece com eles quando eles estão estudando Torá? O que eles têm, o que eles sentem quando eles estão estudando Torá? Alguém já viu uma estivá, como é que funciona? É uma gritaria, o pessoal um gritando com o outro, mas às vezes tem uns caras lá sozinhos, lendo como se não tivesse nada acontecendo. Como se tivesse um silêncio absoluto numa biblioteca. Mas eles são capazes de filtrar tudo aquilo ali nem entra, aquilo só passa, eles estão só ali. Eles não se importam com o barulho, não se importam com a bagunça, aquilo ali não entra no espaço deles. Os 4 amot deles ali é só para Torá. Ele só presta atenção naquilo. Então, a segunda razão para eu não ver uma coisa de forma profunda é você estar preso a um padrão baseado nos seus hábitos ou nos seus desejos que não são necessariamente bons desejos. Né? A parte boa é que essa coisa ruim pode ser virada para o bem. Você pode virar de cabeça para baixo e fazer algo bom com essa midá e não só deixar ela atropelar a tua vida, por exemplo. Né? Então, quem que fez isso? Avraham. A gente já falou aqui de Avraham levando Yitzhak fazer a Kedah. Enquanto ele levava Yitzhak, a situação era, segundo Hazal, que o Yetzer Hará dele estava basicamente enchendo de dúvidas na cabeça dele. Falando assim, se você fizer isso, você é uma pessoa ruim. Você vai mesmo levar isso? Você vai levar isso até o final? Você vai levar seu filho mesmo? Tem razão? Tem certeza? Tem outras 2 pessoas aqui. Você tem outras opções. Você não precisa fazer isso. Estão botando uma série de dúvidas na cabeça de Avraham. E segundo Hazal, o que é que Avraham respondia? Toda vez que entrava uma dúvida nova na cabeça dele, Avraham respondia na própria mente: talvez não seja isso. Talvez eu não seja uma pessoa ruim. Talvez essa situação não seja exatamente do jeito que eu estou vendo ela. Talvez tenha uma outra coisa aqui. Então, Avraham estava... Porque Avraham ouviu de Hashem. Teoricamente, não tinha por que ele duvidar da situação. Né? Hashem falou para ele, mas, às vezes, para finalizar uma tarefa importante, a gente tem que focar na tarefa. Né? E se ela for para o bem, no fim, você está focando... Você não está saindo da realidade se essa tarefa for para o bem. Muito pelo contrário. Você está focando na realidade como um todo. Você está vendo a situação como um todo. Você não está fugindo da realidade. Que nem era o caso das outras pessoas que só de Bilam ou dessas pessoas de Sodoma que só estavam, né, presos naquele túnel lá e pronto. É só isso. Eu só quero ir para frente, pronto, acabou. Você não consegue ver o que está em volta. O resto está escuro e pronto, acabou. Se você desvia esse seu foco absoluto para uma coisa boa, na verdade o que você está fazendo é vendo a situação como um todo e não como só seu objetivo e pronto, acabou. Né? A terceira dificuldade pode ser resumida numa frase que eu botei aí no número 10, né? Que é: a man sees what he wants to see and disregards the rest. Ou seja, a tradução é aí: um homem vê o que quer ver e ignora o resto.
Ou, no bom e velho português, o pior cego é o que não quer ver. Então, o Paul Simon escreveu aí essa frase, é uma música chamada The Boxer, né? Mas, na verdade, é uma paráfrase, né? Então, às vezes a gente não vê a verdade ou essa parte mais profunda porque a gente tem medo de ver. Vou ter que dar um exemplo pessoal aqui, né? Eu fugi muito de certas coisas durante minha vida, porque eu achei que eram difíceis de serem feitas. Hoje eu tenho uma visão meio diferente. Meio não, completamente diferente. Eu fugi de certas responsabilidades, eu demorei a aceitar essa situação aqui, por exemplo, que a gente está passando hoje, da vida religiosa, do estudo de Torá, eu demorei a aceitar o que eu tenho que fazer da minha vida, tanto que estou num processo de mudança nesse sentido, porque é difícil. É difícil você olhar para tudo que você fez antes e falar assim, cara, eu vou ter que meio que deixar isso para lá. Eu sei que várias pessoas aqui provavelmente já passaram por isso também. É difícil você olhar para uma situação como essa e falar, cara, eu tenho que melhorar muito e não dá para continuar desse jeito. É difícil. A maioria das pessoas gosta de ir em festa, gosta de ir pra bar, beber, essas coisas, porque aquela vozinha que te fala, rapaz, esse negócio que você tá fazendo não tá bom não, tem que melhorar. Ela some um pouco. Ela fica bem baixinha e você pode ignorar ela de acordo com o barulho. E depois de começar a estudar isso, você vê que você não, principalmente Mussar e Torá, você vê que você não pode mais dizer não para isso. Você tem que entrar no estado meditativo do Rabbi Salanter e ver a situação como um todo e falar, enquanto a vela está queimando, eu ainda posso trabalhar, né? Então, por mais que você tenha que começar o sapato todo de novo, você tem que começar o sapato, porque o sapato ruim não vai dar em nada. O sapato tem que ser bom, né? Então, a maior dificuldade na busca pela verdade é o temor em achar essa verdade. É o medo de achar essa verdade, né? Então, talvez eu não queira saber mais, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que é tal coisa? Você tem certeza que você quer... Principalmente pessoas fora do judaísmo. Você tem certeza que você quer saber? Porque se eu te disser, pode ser que crie uma situação que você não quer, né? Então, talvez eu não queira mais a responsabilidade, é disso que eu estava fugindo, vamos dizer assim. Eu não quero mais a responsabilidade, eu estou de boa com a minha responsabilidade, mas a verdade continua sendo a verdade, mesmo quer você queira ou não, né? Não existe, dentro do judaísmo não existe essa questão da minha verdade ou da sua verdade. Tem uma verdade, Hashem, e acabou. É isso, né? Então, se você vai saber a verdade e vai ignorar, você vai acabar se sentindo mal com isso, né? Vamos finalizar. No número 11, a gente vê uma situação como essa que eu estou citando aqui. Devarim 22:1 diz assim: vendo o boi de teu irmão ou o seu cordeiro extraviados, não farás como se não os visse, mas sim os restituirás ao seu irmão. Ou seja, você vê um bicho perdido, você sabe que é de alguém, você é obrigado a pegar o animal e devolver para a pessoa. E aí tem o comentário do Rashi que é muito interessante, que ele diz assim: os sábios disseram que a omissão da partícula lo antes do verbo veritalamta sugere que podes acabar se escondendo dessa situação. Ou seja, eles estão... A Torá não botou o lo aí porque você pode entrar num momento de falar, não vi, não fui eu que vi, você está mentindo para si mesmo aqui no caso. E é isso que o Rabbi Hirsch bate na tecla do comentário do Rashi. Ele fala, você não pode olhar fazendo de conta que você não viu. Tá? Você não pode se enganar. Ele fala, esse é o significado desse passuco. Então, você não pode tentar se convencer, fazer aquela cara, você tem alguém te vendo, você fazer aquela cara de eu não vi. Aí você passa. Você está tentando enganar o outro e a si mesmo. Isso você não pode fazer. Você não pode se convencer de que você não viu. Certo? Então, esse ver no primeiro estágio. E o que é que o Ravi está falando aqui? Você viu o bicho lá, mas se você não entendeu que é de alguém, você está escondendo o segundo ver. Isso você não pode fazer. Tá? Então, o ver no primeiro estágio é o simples, que nem o Rashi falou, né? Que até os animais que estão pastando são capazes de fazer. Eles veem água, eles estão com sede, eles vão até a água. Eles veem o pasto, eles vão até a grama lá e comem, né? E o segundo tipo é o entendimento, é a compreensão.
né? Quando você fala em avodá, quando você fala em tefilá, quando a gente fala de mitzvot, os nossos relacionamentos com os outros, com os nossos amigos, com as outras pessoas com quem a gente tem contato, a gente não pode nos dar ao luxo de ver apenas o superficial. Essa é a discussão. O oposto da espiritualidade é a superficialidade, segundo Rabi Shach. E se a gente não se permitir mergulhar mais fundo, o que acontece quando a gente não tem esse direito de falar, eu não vou mergulhar mais, eu não vou tentar ir mais profundo aqui. O que acontece se a gente vive buscando o profundo, se a gente vive mergulhando e procurando mais e mais e mais? Volta para o número 5. O que acontece? E Hashem viu que Moshe se aproximou para ver de dentro da sarça Moshe. Hashem chamou Moshe. Moshe, Moshe. Então Hashem só vai te chamar se você continuar procurando. Então a gente quer saber a verdade do que a gente está vivendo, do que a gente está sentindo e do que a gente está fazendo. Essa é a lição dessa diferença de ver de Avraham e de Lot, certo? Que a gente possa ter o mérito de conhecer a nós mesmos, a uns aos outros e a Hashem de uma forma mais profunda. Laila Tov, boa semana para todo mundo. Muito obrigado pela paciência, pessoal. E a gente fica por aqui.